Muito bem, essa é a segunda parte do estudo que nós estamos fazendo sobre a revista da CPAD em defesa da fé bíblica, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, estudando a lição número 4, Deus é triunfo. Na verdade, esse é o maior de todos os assuntos. É um mistério, é, de fato, um assunto totalmente complexo, mas que temos evidências é, extremas suficientes para acreditar e apoiar na doutrina da Trindade. Haja vista, pessoal, existem centenas de grupos, inclusive que se dizem até mesmo batizados com o Espírito Santo, que não acreditam na Trindade. Eles são grupos unicistas. No canal, na nossa playlist, nós temos alguns vídeos relacionados a essa temática. É só você acompanhar os nossos estudos, aí você vai estar mais aprofundado do assunto. Então, é de fato uma lição onde nós estamos estudando apologética, ou seja, a ciência de defender a fé cristã. Quero também dizer nesse vídeo que a Trindade é um assunto muito vasto, muito rico, muito profundo e que não podemos de forma nenhuma concluir ela. Podemos dizer o seguinte, é que nós temos evidências bastante inseguras, né, que nos garante a confiabilidade e a segurança dessa doutrina, né? Mas a Trindade realmente é um tema, é uma doutrina muito complexa, mas não é contraditória. Por quê? Porque as seitas, né, procuram destruir a Trindade, né, e querem citar textos bíblicos para oferecer contradições. Não. Na Trindade não existem contradições, existem paradoxos, existem mistérios e também existem as evidências. Porém, essas evidências, por mais que você possa citar, explicar a esses grupos, eles não vão poder realmente ouvir, a não ser que eles nasçam de novo. Então, Deus é triunfo, certo? Essa é uma verdade não nossa, não é uma verdade da Assembleia de Deus, não é uma verdade do Concílio de Nicéia, é uma verdade que está estabelecida desde o Antigo Testamento. Se você vai acreditar ou não, aí é uma questão sua. Porém, nós acreditamos, independente da Assembleia de Deus, do Concílio de Nicéia, pois a nossa dependência sobre a Trindade, Deus é triuno, ela se baseia extremamente na Bíblia e, posteriormente, com o desenvolvimento da teologia histórica, nós encontramos na própria história, em fontes externas à Escritura, mais subsídios, mais evidências que comprovam a Trindade. Bem, quero iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta básica. Você conhece Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? A expressão errade? No nosso canal temos alguns vídeos falando sobre isso. E é um dos textos do Antigo Testamento que confirma a Trindade. Então, depois disso, a minha pergunta é o seguinte: qual é a sua visão sobre a natureza de Deus? Ou seja, a Trindade é uma disciplina que procura entender como Deus é, qual é a natureza de Deus, certo? Então, qual é a sua visão sobre isso? Gostaria muito de ouvir você aqui no nosso canal. Entrando aqui justamente no texto que nós vamos estudar, textual. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. E também, posteriormente, né, em fontes não bíblicas que confirmam aí a Trindade. Temos a leitura bíblica em classe, que é Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17, e depois Mateus capítulo 28, verso 19 ao verso de número 20. Em Mateus capítulo 3, nós temos mais uma evidência objetiva, literal, assim, contundente, né? Evidente, óbvia, explícita, não obscura, da Trindade, que é o verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Nós temos aqui as três pessoas da Trindade, certo? E também Mateus capítulo 28 mostra também isso. Mas esse texto de Mateus 3, versos 16 e 17, é um dos melhores textos que nós podemos assim, apresentar a uma pessoa que duvida da Trindade. Você talvez encontre alguém que não acredita na Trindade. É só você apresentar esse texto. Mas saiba que se for um membro de uma seita, as seitas estão muito preparadas para tentar, de certa forma, fazer você ficar confuso. As seitas, elas não sabem interpretar a Bíblia. As seitas não sabem interpretar a Bíblia. Elas sabem confundir as pessoas. Nós, como cristãos protestantes, sabemos interpretar a Bíblia, pois nós temos o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, nós podemos interpretar a Bíblia com toda a fidelidade. Então, esse texto, você pode marcar aí, é o texto básico no Novo Testamento que comprova a Trindade. Um outro texto que eu queria mostrar aqui a vocês, né, é Marcos, no capítulo 12, verso 36. Marcos, capítulo 12, verso 36. Tá? Depois do texto de Mateus 3, 16 e 17, temos Marcos, capítulo 12, verso número 36, que diz assim: E o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Veja aí, essa pessoa, o Espírito Santo. Disse o Senhor, uma outra pessoa, ao meu Senhor, uma outra pessoa. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, é mais um texto do Novo Testamento, tá? Existem vários, certo? Que comprova a doutrina da Trindade. Então, você pode aí memorizar essas duas passagens, tá? Na verdade, três passagens. A primeira passagem que eu inicialmente citei foi Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, certo? Depois, Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. E depois, Marcos, capítulo 12, verso 36. Nós temos três textos bíblicos essenciais que comprovam a doutrina da Trindade. Ok? Pronto. Feita essa abordagem, nós podemos entrar aqui justamente na introdução. Na introdução, está dito assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheceram o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, inicialmente. E depois, é óbvio que nós vamos precisar de formulações teológicas, tanto que foi necessário o Concílio de Nicéia e muitos outros concílios, né? Até mesmo o desenvolver de vocabulários teológicos para dar maior explicação a esse tema. Então, recurso a qual a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Então, se uma pessoa não acredita na Bíblia, nós precisamos desenvolver termos, palavras, conceitos, terminologias, definições que comprovam a Escritura. Então, a história mostra isso. Então, a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, temos aí. É óbvio que o cristianismo, ele é não somente o ato de nascer de novo, né? O ato de conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também o ato de desenvolver melhor, né, a compreensão sobre Deus. Outras religiões, ao contrário, não conseguem desenvolver nenhum tipo de conceito adequado que consiga conhecer e descrever a natureza de Deus, somente o cristianismo. Então, é tanto que o cristianismo desenvolveu o termo trindade, desenvolveu o termo hipóstase, certo? E assim por diante, para explicar, não para inventar, ou no máximo, para descobrir mais a respeito da natureza de Deus. Então, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Então, esse primeiro ponto é essencial para você entender o nosso assunto aqui. O meu ponto, basicamente, realmente é o epicentro das questões gerais. Bem, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Primeiro, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, tá, é o mesmo Deus no Novo Testamento.
Então, é isso que ensina a Trindade. É isso que ensina a revelação progressiva. Ponto A. Cada uma das pessoas é chamada de Deus, ou seja, cada pessoa, no decorrer das revelações do Antigo e do Novo Testamento, essas pessoas, elas são vistas, enxergadas e conhecidas como Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma se aplica ao Filho sozinho e da mesma forma se aplica ao Espírito Santo sozinho. Então, é um só Deus, na verdade, em três pessoas, certo? Um Deus só em três pessoas. E essas três pessoas, elas são distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ponto B. Cada uma das três pessoas é Senhor. Senhor, aqui você vai ver que é o termo Kyrios, né? Que é uma tradução do Septuaginta do Antigo Testamento para o Novo. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino Yahvé. O Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, Salmos 83, verso 18. Ponto C. Monoteísmo bíblico. Não contradiz a Trindade. Então, essas são as bases essenciais de como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a partir das Escrituras, ok? Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Errad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, o termo Errad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Na verdade, afirma a Trindade. Ponto 2. Evidência do Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Óbvio que não estamos mostrando triteísmo, não é triteísmo, é trindade. Triteísmo é o que os mormons ensinam e acreditam, e é o que as seitas pentecostais, né, ao atacar a trindade, mostram que isso é triteísmo. Não, isso não é triteísmo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda a língua do outro. E não para por aí. Isaías 63, verso 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternativamente como Javé ou como com o anjo da sua face. Na verdade, meus amigos e irmãos, existem vários textos que confirmam a Trindade. Porém, a gente precisa também saber que as seitas, elas procuram não interpretar, mas procuram confundir a sua mente e a nossa mente. Então, a gente precisa entender o que é Trindade, entender como esses grupos se desenvolveram dogmas antitrinitarianos. Infelizmente, muitas das vezes a nossa comunidade protestante ela não tem essa ênfase de ensinar muito essa doutrina, certo? Mas, em contrapartida a isso, quando se é ensinado, a gente precisa aproveitar para se defender, porque as seitas que são dirigidas pelo mal, elas trabalham, elas têm todo um arsenal para destruir a Trindade. Nós precisamos estar atentos, certo? 3. Revelada no Novo Testamento. Vimos agora a evidência do Testamento, revelada no Novo Testamento. Então, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. E um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então, Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, Mateus capítulo 28, verso 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, da bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitariana, 2 Coríntios capítulo 13,
na unidade da igreja, Efésios capítulo 4, na obra da salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, além das inúmeras passagens tripartidas da revelação, que revelam a Trindade. Filipenses capítulo 13. Bem, pessoal, se Deus fosse apenas uma pessoa que está usando 3 tipos de máscara, 3 tipos de modo, isso seria incoerente com os textos que mostram a distinção de pessoas, né? E assim não faria sentido nem sequer acreditar no unicismo, certo? B. Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas, ok? Ponto 2, tópico 2, né? Heresias contra a doutrina da Trindade. Então a gente já viu aqui a defesa e como a Bíblia apresenta a Trindade. Apresenta dessa forma, ok? Então você pode estudar mais os textos bíblicos para entender melhor ou estudar a Trindade dos credos, que já é uma outra vastidão complexa e enorme sobre a Trindade. Agora a gente vai ver as heresias, que eu até já mostrei um pouco, e aqui a gente vai ver sobre as heresias contra a Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. O unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacionismo e o saberianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Neuto, Praxeas e Sabério. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensinar seu Pai, o Filho, e o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. É tanto que existe um grupo e uma igreja chamada Voz da Verdade. Inclusive tem um vídeo específico sobre esse grupo, essa seita, que se diz evangélica e prega justamente isso. Ele prega o unicismo. Ele nega a Trindade. Infelizmente, muitos cristãos, às vezes inocentes, cantam essas músicas sem saber que é uma heresia. Então, a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Deus e um único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. É como afirma o nosso credo e a nossa declaração de fé, né, das Assembleias, por exemplo. Verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção de 3 pessoas na Trindade. A começar pelo batismo de Jesus, a divisão. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele era uma pessoa e o Pai outra. Embora sejam eles o mesmo Deus, com frequência ele se dirige ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João capítulo 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele prega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo modo Filho. Então, essa é uma das principais seitas que temos no mundo, aqui no Brasil, por exemplo, certo? Uma delas, que eu já falei aqui, é a Voz da Verdade. Né? É uma igreja e uma banda também. Tópico 3. Unicismo. Uma heresia antiga na atualidade. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais. Ó, pessoal, muita atenção aqui nessa informação. Muitos movimentos que se dizem pentecostais, certo? Que falam em línguas estranhas de forma enganosa, né? Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais, certo? Então, muito cuidado, né, com essas línguas estranhas, uma vez que eles negam a Trindade. Muito cuidado, que isso aí não é língua estranha, não é batismo com o Espírito Santo de forma nenhuma. Esse é batismo para os demônios, né? Alguns movimentos evangélicos pentecostais, que são unicistas, ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse
que a vida eterna implica essa distinção. A vida eterna é esta: que conheça a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão e fé, obediência e adoração. Então, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Então, muito cuidado com os falsos profetas. Eles tantos estão dentro das nossas igrejas, quanto fora das igrejas, criando outras denominações, e ainda diz assim que são pentecostais. É óbvio que é uma grande heresia. Do mesmo modo, podemos dizer o seguinte, que eles são calvinistas, eles são protestantes, mas se nega a Trindade, esse grupo não serve para nada, pessoal. Ok? Uma reflexão bíblica. O que dizer das pessoas convertidas por meio do ministério dessa música unicista? O poder é da palavra, e não de tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que sentem bem ao ouvir tais músicas, por exemplo, do grupo do Voz da Verdade. Está autorizado a fundar... Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Não serve como instrumento oferidor de doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, e não nossas emoções. Pois somos norteados pela palavra, na direção do Espírito Santo. Ou seja, 95% da mid, se eu não me engano, e 5% de assênio criam o veneno de rato. Então, essa música, a Voz da Verdade, é o veneno para os cristãos. E ele vai matando aos poucos a cristandade e o cristianismo. Então, muito cuidado. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pela igreja desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo. E pela nossa declaração de fé. Graças a Deus, pessoal, que a declaração de fé das Assembleias de Deus condenam o unicismo. Se a Assembleia de Deus não condenasse, pessoal, a gente precisaria sair da Assembleia de Deus, certo? Mas como ela condena, isso é uma vitória para nós. Tanto que está na própria declaração de fé, né? Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas do grupo unicista em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado do Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante, ou seja, não temos nada contra as pessoas, cada pessoa faz da sua vida o que quiser, certo? Porém, no que diz respeito à verdade, no que diz respeito à interpretação, nós precisamos refutar de forma respeitosa, mas nunca chamar eles de pastores, de profetas, pois são, na verdade, falsos profetas. Porque eu tenho visto alguns grupos, principalmente no YouTube, sendo chamados para um debate, e eles são considerados irmãos e pastores. Não, pessoal, eles não são nem irmãos nem pastores, são falsos profetas. Então, devemos manter contato respeitoso em nosso dia a dia com as pessoas, embora discordamos de suas crenças como mansidão. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá, com certeza, de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoramos um Deus em Trindade. É a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem separando as substâncias. Então, o problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto de que é apresentado pela Bíblia. Então, é uma confusão religiosa diabólica que está acontecendo no mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, da segunda parte. Se você não viu a primeira parte, assista, tá? E assista os vídeos decorrentes, que vai assim te ajudar a entender melhor toda esse estudo de apologética. É um estudo em defesa da fé cristã, é um estudo da apologética, tá? Eu preferia o termo mais técnico, apologia cristã, né? Mas o autor preferiu botar em defesa da fé cristã para facilitar melhor a interpretação dos irmãos que talvez não tenham
um amadurecimento nessa disciplina. Então, se você quiser estudar mais apologética, no canal nós temos vários vídeos sobre esse assunto. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade. E se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe aí seu comentário, a sua opinião, o seu like, e assim a gente vai se ajudando, tá bom? Forte abraço, bons estudos e uma ótima IBD para todos. Forte abraço, até o próximo vídeo.